Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para essa meditação do Senhor. E hoje a igreja nos coloca o 17º domingo do tempo comum. Esse é aquele momento que nós deixamos tudo de lado para ouvir a palavra de Deus. Não só ouvir a palavra de Deus, mas permitir que essa palavra entre no nosso coração. A palavra de Deus é uma forma de comunhão. A palavra de Deus deve nos satisfazer, nos encher. Assim, quando nós estamos com fome, quando nós comemos algo para encher, a nossa barriga que está pedindo e clamando, come, porque estamos passando fome, né? Assim é o desejo da nossa alma. Quando nós necessitamos de Deus, nós temos que comungar dessa palavra de Deus. Tanto que o profeta Elias, quando soube de comer essa palavra de Deus, que a palavra de Deus deve ser comida, de satisfazer a nossa vida, ele achou que de fato era comer o papel, onde estava escrita a palavra de Deus. Ele pegou lá a Bíblia daquele tempo, a palavra de Deus, rasgou e começou a comer, Mas não era isso que Deus estava querendo dizer. É exatamente permitir que essa palavra nos consuma. Aliás, que nós consumamos essa palavra, Porque essa palavra não pode ficar somente aqui no meu ouvido, mas ela tem que entrar na minha vida. E tem que penetrar de uma certa forma que me satisfaça. Porque a minha alma tem sede de Deus. Eu necessito dessa comunhão. E muitas vezes as pessoas acham que a comunhão é somente o corpo físico, o corpo, a Eucaristia de Jesus. Mas a palavra de Deus, Jesus se fez a palavra, A palavra de Deus é o próprio Cristo. Então, essa é a primeira comunhão da nossa vida. É comungar dessa palavra. Então, nós temos que permitir que essa palavra esteja na nossa vida, no nosso coração. Hoje, as palavras são colocadas em todas as leituras, colocando Jesus como o pão da vida. Então, vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar neste domingo do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vinda ao seu encontro, Jesus disse ao Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo.
Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus se retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que evangelho bonito isso. Hoje esse evangelho conhecido como a multiplicação dos pães. Jesus aqui, que ao ver aquela multidão novamente, tem compaixão. Nós ouvimos alguns domingos, né? Jesus que enviou os 12 para a missão de 2 em 2. Depois eles retornaram da missão. Eles queriam conversar com Jesus sobre aquelas experiências ali que aconteceram, né? Nessas missões que eles fizeram de levar a palavra de Deus. Aí Jesus chama eles novamente ao barco para ir para o outro lado. Nós falamos sobre isso, né? E hoje, no Evangelho de São João, porque nós estávamos vendo o Evangelho de São Marcos, né? Mas aqui, como o Evangelho de São Marcos não tem tantos textos, né? Tantos livros, e não daria para ser fechado o círculo litúrgico da igreja, então é colocado agora talvez os 5 próximos domingos, né? O Evangelho de São João. E aí será lido então esse capítulo 6, né? De São João, onde vai ser falado tudo sobre o pão da vida. Então aqui, essa leitura é tão importante para nós, né? Porque Jesus sobe ao monte para ensinar. E nós temos sempre que lembrar que o monte é pedra, que é feito de pedra. E Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Novamente, Jesus, ao subir ao monte, significa que Jesus é um encontro com Deus. Mas para nós que é o discípulo sobe ao monte, é o nosso caminho de estar em Deus, de estar na igreja, né? Pedro, pedra, né? Então é o nosso desejo de estar na igreja. E aí já começa algo maravilhoso, porque as pessoas viram que eles tinham atravessado esse mar da Galileia, e ao chegar lá então, aquela multidão, Jesus viu naquela multidão, sente compaixão, né? E pergunta aos discípulos, o que vamos dar para comer, né? Não temos nada, o que nós vamos comprar para comer? E aí um dos discípulos, né? Fala para ele, Filipe, né? Ele fala assim, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um desses nossos irmãos. Então perceba, Jesus sabia, né, o que iria fazer. Jesus é Deus. Mas Jesus coloca para ver a prova, se eles estavam entendendo ou reconhecendo a vinda de Jesus, do Messias. E Filipe naquele momento não compreendeu. Nem 200 moedas seria possível comprar tanta pão para tanta gente que tem aqui, né? Então hoje Filipe pode ser aquelas pessoas que hoje pensam em guardar. Sabe aquele que gosta de guardar e não gastar? Eu vou guardar, eu vou guardar, eu vou guardar. Não só dinheiro, mas talvez o alimento. Guarda, vai estocando. Ele prefere que estraga no armário dele. Ele prefere que estraga na sua despensa do que distribuir ao próximo. Porque é aquela pessoa que se sente satisfeito quando vê muito e não quer dar para ninguém. Assim, naquele momento, Filipe é essa pessoa que nem dizer, não, Senhor, mas nem 200 moedas nós vamos conseguir alimentar esse povo. Não acreditando, então, que era possível um milagre. E aí, André, irmão de Simão, Pedro, disse, Senhor, tem aqui, um menino com 5 pães e 2 peixes. Perceba que naquela multidão, né? A palavra diz 5.000 homens.
sem contar mulheres e crianças. Então, 10.000 pessoas é uma multidão. Naquele momento, André, irmão de Pedro, acredita. De certa forma, ainda ele não entendia, mas ele acreditava no Senhor. Porque ele diz: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas depois teve dúvida. Mas o que é isso para tanta gente? Então hoje são todas aquelas pessoas que acreditam em Deus. Quantas pessoas confiam em Deus, mas que naquele momento, naquela dificuldade, quando põe à prova de uma doença, de uma perda, de um desemprego, de uma briga, de uma situação, de uma provocação na nossa vida, nós desacreditamos de Deus. E hoje existem muitas pessoas assim. Então, naquele momento, André ali acreditou em Jesus. Espera, Senhor, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então ele acreditava que Jesus poderia fazer algo naquele momento. Aí era muita gente, né? Mas ele acreditou. Mas no mesmo instante, a dúvida entrou em seu coração. A dúvida tocou em seu coração e ele fala: Senhor, mas o que seria isso para tanta gente? Mas Jesus pede para que todos se sentassem. E algo maravilhoso aconteceu aqui. De fato, o que acontece todos os dias na Santa Missa. Acontece a transubstanciação, né? O sacerdote ali provoca então essa transubstanciação. O que era pão agora passa a ser o corpo de Cristo. Jesus ali levanta o pão e dá graças. Esse dar graças é algo fundamental, porque dar graças, deu graças, né? E dar graças no grego significa Eucaristia. Então, Jesus, ao dar graças do pão, né? Que é a nossa Eucaristia, distribui para todos que ali estavam. E todos ficam satisfeitos. Meus queridos irmãos e irmãs, que bonito. Quando nós estamos na Santa Missa, o padre então dá graças a Deus, né? E todos nós comemos desse pão. Aquilo que era apenas uma massa de pão passa a ser então o corpo de Cristo. E quando nós entramos, e torna a dizer, como eu dizia no início, muitas vezes, durante o dia, nós temos fome. E essa fome, por mais que eu coma, né, então eu me alimente, passado algumas horas eu terei fome novamente. Olha que coisa doida, né? Então a pergunta, eu não sei se você já ficou sem comer durante o dia todo, mas faça esse teste para você ver. Como você vai ficar, o seu corpo vai sentir, né? 1, 2 dias, aquela tremedeira, aquele desespero, querendo comer, né? Porque o seu corpo necessita do alimento para te dar força. E aí, se você não come, e começa aquela tremedeira, você começa a ficar embaralhado, né? As vistas, perturbados, porque você necessita da comida. E se você não comer, você vai morrer, não é isso? Então, olha que coisa doida essa. Então significa que a comida, ela me satisfaz naquele momento, mas não é eterno. A palavra de Deus, ela deve ser comida, né? Por isso que nós falamos que a comunhão é o próprio Cristo na palavra, Jesus é a palavra. Então nós comungamos primeiro da palavra de Deus. E essa palavra nos dará força, irá nos satisfazer, não como um alimento comum que passado 2, 3 horas eu vou sentir fome de novo. Não.
a palavra de Deus vai te satisfazer e você jamais sentirá fome. Essa fome de Deus, essa fome de estar com Deus. Se nós queremos então estar na eternidade, se nós queremos estar com Deus, nós temos que participar dessa comunhão. Jesus, ao distribuir então a cada um daqueles nossos irmãos e irmãs que ali estavam, se alimentaram e a palavra diz que todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram assim, restaram 12 cestos. E algo aqui muito importante. Jesus, ao ver que sobrou, restou ali, sobrou esses pães e peixes, Jesus pede para que eles recolhessem isso. Que gesto bonito de Jesus. Poderia ter falado, pode deixar aí, jogue aí fora, deixe largado aí. Não, Jesus pediu para que recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Quantas pessoas, meus queridos irmãos e irmãs, preferem o desperdício, preferem jogar as coisas no lixo, preferem deixar as coisas apodrecendo do que ajudar o próximo. A palavra de Deus hoje nada mais é que a partilha. Aquele menino que tinha os 5 pães e 2 peixes poderia muito bem não entregar para Jesus. Não, isso aqui é meu, é da minha família. Que bonito, né? Olha quantas coisas a gente vai criando na nossa mente. Vamos trazendo, Jesus vai nos mostrando, mas aquele menino poderia não entregar os peixes e os pães, mas a partilha. Pode ser que aquele menino é tudo que tinha. Talvez os pais daquele garoto estavam esperando esses pães e o peixe, mas o menino sente essa compaixão de ver aquelas pessoas com fome. E esse menino se doa tudo que tem. Que bonito isso. Por isso Jesus já dizia, bendito é as crianças, Que todas as crianças, deixai vir a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que bonito isso. Então essa criança permitir doar seus pães e seus peixes. Isso é a partilha. Existe até alguns teólogos, ou mais específico que causou de fato isso sobre essa partilha no século XIX, comentando sobre isso, Ele diz exatamente que a partilha, essa aconteceu nesse formato. A graça aconteceu assim. Que Jesus, ao pegar, que essa criança, ao entregar esse pão, esse peixe, as outras pessoas que ali estavam sentiram, Nossa, aquele menino entregou tudo o que tinha. Então vou entregar também, Então alguns teólogos entenderam que a partilha se deu de cada um, Após o menino entregar o pão e o peixe, tudo que tinha, então o outro também entregou e todos comeram e ficaram satisfeitos, Pois bem, independente, meus queridos irmãos e irmãs, como tenha sido, para mim aconteceu exatamente assim. Jesus deu graças e o milagre aconteceu porque Ele é Deus, Porque os 4 evangelistas deram testemunho sobre esse acontecido. É que aí vem, os teólogos e vão interpretando da melhor forma possível, mas o importante é nós entendermos que de fato houve a partilha. Houve alguém ali que doou para o próximo, aquele que tinha tudo e deu. Mas quantas pessoas hoje preferem ser ignorantes, preferem ser egoístas, preferem então a perda, estragar as coisas, mas não entregar a ninguém. Jesus diz o quê? Gesto tão bonito isso. Recolhei todos os pedaços que sobraram para que nada se perca. Meus queridos irmãos e irmãs, faça essa pergunta hoje. Como está o seu armário? Como está a sua despensa? Como está o seu guarda-roupa?
Como está a sua garagem? Como está a sua casa? Como estão seus pertences hoje? Tem muita gente hoje que prefere deixar lá, mofando, não é? Mas não ajudar ninguém. Não ajuda o próximo. Cadê a partilha da nossa vida? A partilha ela se transforma de todas as formas. De todos os jeitos, não só o dinheiro. Mas partilhar tudo que eu tenho, tudo que me sobra, tudo que não me faz falta. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é magnífica de fato. E nós poderíamos aqui falar e vamos continuar falando. Por isso, permita então que essa palavra entre na sua vida. Se hoje você é essa pessoa que de fato não consegue partilhar, porque você quer ser igual Filipe, guardar as coisas, preferir deixar ela custodiada, ou então porque eu tenho medo do que vai acontecer amanhã, prefiro fazer um estoque muito grande, né? Ou você é também como André, que começa a acreditar em Deus, mas na primeira dificuldade desacredita de Deus. Ou nós somos como esse menino? Qual é você? Quem é você? Em quem você está nesse momento? Ou quem você quer ser nesse momento? Que possamos tentar ser o mínimo desse garoto, desse menino que já tem a eternidade garantida, desse menino que é essa criança porque não tem a maldade no coração. Por isso Jesus disse: deixar vir em mim todas as crianças, porque delas é o reino dos céus, porque não existe maldade. Essa criança deu tudo o que tinha. E nós? O que nós damos? Será que eu dou a minha vida pela Eucaristia? Será que eu dou a minha vida por estar com Deus? Ou numa dificuldade ocorre? Que possamos pensar nisso. Que possamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que nos dê força nesse momento tão difícil, porque eu sei que é difícil. E como nós passamos dificuldade na vida? Como nós passamos problemas na vida? Mas será que eu vou desistir por conta disso? Que possamos crer no Senhor. Que possamos acreditar em Jesus Cristo. Esse aqui que é o pão da vida, esse alimento que nos dará força para a eternidade. Esse alimento que irá nos satisfazer eternamente. Creia nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.